Oi, gente, boa noite. Tudo Olá, boa bem? noite. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Mais um dia aqui encontrando novamente com vocês para a nossa live. E toda segunda-feira, né? Toda semana nós temos um dos generais aqui sendo o anfitrião dessa live Despertando os Generais. E hoje eu vou conduzir um tema aqui bem interessante. Será que o pessoal está ouvindo a gente perfeitamente? Vocês Fala conseguem um oi ouvir? pra gente, pessoal. Eu acho que está tudo certo, gente. Então, vamos lá. Hoje eu sou aqui anfitriã da live. Para quem acompanha a gente aí já há algum tempo, né? Ou quem já me acompanha há algum tempo, pode estar se perguntando, nossa, mas por que a Rejane está falando de um tema tão diferente aí? Vá cuidar da sua vida. Então, eu vou explicar, né, para quem não sabe, para quem não conhece. Eu, juntamente com o Fabiano, Amaral e a Fátima, a gente está no programa do Pablo Marçal, que é um treinamento, né? Um curso que chama o pior ano da sua vida. Esse treinamento, ele tem desafios diários, onde a gente tem que cumprir, onde a gente precisa partir para a ação, e para que dessa forma a gente consiga atingir os nossos resultados. E o propósito desse treinamento é a gente avançar um ano avançar 10 anos, né, uma década em um ano. E hoje a gente até estava conversando pelo grupo de WhatsApp, vendo quanto de coisas que nós fizemos esse ano, né? Em um mês, a quantidade de livros que a gente já leu é muito significativo. Bom, gente, então eu vou pedir para vocês que estão aí online, curte a nossa live, inscreve no canal, por favor. Coloca os seus comentários aí, fala para a gente se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse assunto. O contexto hoje da nossa live é sobre o livro Vá Cuidar da Sua Vida. Esse livro ele foi escrito pelo Pablo Marçal, que é o nosso mentor. O livro ele tem esse nome porque ele fala exatamente do momento em que o Pablo teve que ativar a mentalidade de ter que cuidar da própria vida. Bom, gente, esse momento que o Pablo se refere foi exatamente quando ele pediu um brinquedo para o pai. Ele não ganhou o presente. Então, o pai, né, chegou para ele e aconselhou. Falou para ele, por que você não olha os carros da rua para você ter o dinheiro e adquirir o brinquedo? E foi exatamente isso que ele fez. Naquele dia, ele foi olhar os carros da rua e ele arrecadou R$18 e comprou o brinquedo. E uma das coisas que ele menciona no livro, ele conta que o pai sempre falava, não farei por você, você terá que fazer sozinho. E ele ressalta ainda que é muito comum as pessoas pedirem dinheiro para os pais com 21 anos, com 30 anos morar com os pais e aos 40 ainda necessitam de aprovação. Mas em um determinado momento, todos nós teremos que cuidar da própria vida. Então, são 33 capítulos do livro, né? O livro com vários temas, como viver o agora, com aprendizagem do passado e projeção do futuro. Fala sobre perdão, bloqueios emocionais e muito mais. Então, para a nossa conversa de hoje, selecionamos 3 capítulos para a gente abordar e compartilhar os insights com vocês. Mas antes disso, eu vou chamar aqui os meus colegas para que eles se apresentem e falem um pouco sobre a trajetória deles. Então, eu vou chamar aqui primeiro a Fátima. Vamos lá, Fátima. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Rejane, muito obrigada por estarmos juntos aqui novamente, né, nesse projeto incrível que cada semana nos traz tanto conhecimento, nos traz tanto transbordo e que a gente pode passar tudo que a gente está vivenciando, que a gente está aprendendo, né, para as pessoas, para quem está interessado também em vivenciar isso com a gente, porque de uma certa forma, quando a gente vive tudo que nós estamos vivendo, incomoda se a gente for viver só para a gente. A gente quer passar para os outros, a gente quer transbordar, e esse é o intuito desse treinamento também, né?
Então, minha gente, eu sou Fátima, né? Trabalho na área de lançamentos digitais. Também tenho um propósito de ajudar as pessoas a desbloquearem a sua voz e falar sobre o que elas amam e fazer o que elas amam. E estou nesse projeto com esses 3 generais. Tem sido, assim, incrível cada dia, de muito aprendizado, de muito desafio. E nós estamos aqui, eu estou aqui para contribuir o máximo com vocês. Um beijo e e por essa hora eu já ia dizer até mais. Mas agora até mais. Daqui a pouquinho você volta, né? Para poder. Isso mesmo, E até daqui a pouco. Dividir aí um pouco do seu conhecimento, né? Quais foram os insights que você conseguiu pegar do livro. E para a gente tentar fazer uma transformação aí, nem que seja uma pequena transformação, né, Fátima, na nossa audiência. Exatamente. Vamos lá, Amaral. Se apresenta aí para o pessoal. Olá, gente, muito boa noite. Quero agradecer a presença de todos, os 10 mil pessoas que estão aí com a gente hoje. É uma honra, é um prazer. Muito obrigada. Eu sou Amaral, sou CEO da The Way, uma agência que é focada em gestão de rede social e criação e lançamento de infoprodutos. E nós estamos aí no pior ano da nossa vida, resistindo, vencendo. Rejane falou aí, a gente leu 4 livros este ano já, em 30 dias. 4 livros, 4 documentários, 10 livros da Bíblia, mais de 900 minutos de atividade física, mais de 20 lives, mais de 100 pessoas impactadas com o nosso conteúdo, e que mais? Acho que foi cerca de 50 horas de jejum. Enfim, meu povo, estamos aí passando, avançando, crescendo, prosperando para cumprir 10 anos em 1 ano somente. É isso aí. Fabiano? Olá, boa noite, tudo bem? Estou aqui segurando minha câmera que acabou de cair do suporte dela, mas está tudo certo. Quem sabe faz ao vivo, hein? Quem sabe faz ao vivo. Tô muito feliz de estar participando novamente aqui com vocês, porque para mim todas as segundas-feiras agora já tem sido muito prazeroso. Parece que dá um friozinho na barriga desde que amanhece o dia, porque a gente já tem aquele compromisso de estar conversando com vocês e falando um pouquinho a respeito das coisas que nós aprendemos. Esse treinamento tem sido muito intenso, tenho aprendido muito e estou muito agradecido por esse convite aí de estar aí de novo e hoje falar sobre esse livro que tem assim um título: Vá Cuidar da Sua Vida. Quando a gente olha o título, a gente pensa, nossa, que estranho, né? Que diferente, né? E realmente é um livro muito bom. Eu sou assim, esses dias atrás eu falei, eu gostei muito do livro Mais Esperto que o Diabo, que foi de umas semanas atrás. E aí, na semana anterior, eu falei, não, esse livro aqui, Antimedo, é muito bom e tal. E cada livro que a gente tem lido nesse nosso treinamento tem sido um melhor do que o outro. Verdade. Verdade. Eu gostei muito do livro Mais Esperto que o Diabo. Foi um dos melhores livros que eu já li em toda a minha vida. Já tem há 1 ano eu tinha lido esse livro e eu voltei a ler ele novamente em dezembro, né, que a gente leu. E o interessante é que sempre que você volta em uma leitura, né, sempre acrescenta alguma coisa, né? Sempre tem algo que agrega valor à vida da gente. E isso é bem legal. Eu esqueci de comentar, logo no início da nossa live, que cada um de nós aqui é de uma região diferente do país. Então, a Fátima é do Nordeste, o Fabiano do Sul, da região Sul, e eu e a Amaral da região Sudeste. Então, a Fátima de Fortaleza, o Amaral e eu aqui de Minas, e o Fabiano, eu esqueci o nome da sua cidade, Fabiano. Eu sou de Ponta Grossa, Paraná, bem pertinho de Curitiba. Então, gente, bom, vamos lá. Então, vamos começar a conversar sobre o livro, né, falar o que ele agregou aí na nossa vida. E eu quero conversar primeiro com você, Fátima. Toda semana a gente vê um documentário, né?
Além da gente ter os desafios diários que são disponibilizados lá na plataforma para a gente executar, tem os livros que nós precisamos ler, tem o documentário, e a gente viu, na semana passada, o documentário O Segredo. E eu quero te perguntar o seguinte, você pode fazer para a gente uma analogia do livro com o documentário e me responder se a gente pode afirmar que... Na verdade, é o seguinte, eu quero saber se eu posso afirmar que as nossas atitudes diante das dificuldades e sobre nossa frequência, o qual atraímos aquilo que transmitimos. Então, se você concorda com essa afirmativa do livro, por quê? Sim, bem, tem muito a ver, né, o livro com o documentário, porque o livro, quando você fala assim, né, tipo, algumas vezes o Pablo já até comentou isso, quando você fala assim, vá cuidar da sua vida, às vezes as pessoas até interpretam isso mal, né? Tipo, Rejane, vá cuidar da sua vida, né? Dependendo da maneira que eu falo isso para você, geralmente você fala assim, poxa, que coisa, tá tão ignorante comigo, por que tanta rebeldia? Mas, cara, depois que eu li esse livro e tal, a gente começa a perceber como é importante a gente cuidar da nossa vida, sabe? Que conselho bacana quando eu digo para você, vá cuidar da sua vida. Se você me ouvir e se você realmente for cuidar da sua vida, você vai se dar muito bem. E o livro, o tempo todo, ele traz isso pra gente. A importância, né, de você cuidar da sua vida, de você colocar os pontos nos is, né? De você parar de pensar nos outros e pensar em você, né? O livro, ele nos instiga muito aquela coisa de você estar pensando em você, se comunicando com o universo, comunicando o universo aquilo que você realmente deseja, né? Falando sobre aquilo que você realmente deseja e fazendo, tendo ações que te levem a esses desejos, né? A realizar isso. E o documentário O Segredo, ele fala muito sobre isso, né? Sobre o poder que a gente tem na nossa mente, no nosso pensamento, de atrair aquilo que nós gostaríamos, aquilo que nós queremos. O problema é que nem sempre a gente faz isso, né, Rejane? Porque quando você fala assim, né, as nossas atitudes diante das dificuldades, né? Tipo assim, as nossas atitudes diante das nossas dificuldades e sobre nossa frequência, o que atraímos, né, aquilo que transmitimos. Eu vejo assim, por exemplo, no momento de dificuldade, a gente tem muito problema, assim, pensar alguma coisa boa. A gente está irritado, por exemplo. Se eu estou irritada, é muito difícil eu trabalhar aquela energia para eu jogar um sentimento bom para o universo. Eu vou jogar aquela irritação. Se eu estou preocupada, eu estou jogando para o universo aquela preocupação, né? Então, como é que o universo vai receber aquilo? Ele vai me trazer mais irritação, ele vai me trazer mais motivos para eu ficar preocupada, né? E tanto o livro quanto o documentário, ele traz muito isso para a gente, né? É sobre você saber o que você quer viver na sua vida e você mentalizar aquilo. Além de você ter ações, você está sempre pensando naquilo. Você está mentalizando realmente o que você deseja. Porque o problema é que a gente está sempre pensando no que a gente não quer, né? Eu estou sempre pensando no que eu não quero atrair. E nessa mania que a gente tem de pensar no que a gente não quer, o que o universo está entendendo? Ele é aquela coisa, ele não entende a lei, fala da lei da atração, né? A lei da atração, ela não entende quando a gente não quer ou quando a gente não está bem. Ela entende o nosso sentimento naquele momento, o que nós estamos transmitindo. Aquele sentimento de preocupação, aquele sentimento de raiva, o que você está transmitindo, né? E aí é muito, assim, muito delicado, porque quando a gente coloca nesse contexto, com qual frequência você está se conectando de forma errada para o universo, né? Então, assim, se eu estou irritada, se eu estou preocupada, se eu estou isso... Então, quando você lê este livro, você começa, e vê esse documentário, você começa a pensar muito sobre isso e buscar mudar, né? Porque, geralmente, quando a gente está passando por uma dificuldade, a tendência é jogar esse sentimento para o universo.
universo. É falar coisas negativas, é agir de forma negativa. Então, quando eu leio esse livro, quando eu vejo esse documentário, o que a gente vai fazer, né? A gente vai falar assim, não, se eu estou irritada, vamos respirar profundamente por 2 minutos, fazer um boom cerebral, né? Com palavras incríveis, com palavras que realmente me levem para onde eu quero chegar, né? E eu não vou falar, nossa, que droga, que coisa difícil, que vida difícil, que isso, que aquilo. Isso acontece muito no dia a dia, né? Eu acho que se todas as pessoas, Rejane, tivessem o conhecimento que a gente adquiriu durante essa semana, através do livro Vá Cuidar da Sua Vida, através desse documentário, que, assim, não foi a primeira vez que nós vimos esse documentário, mas a gente viu com uma perspectiva muito diferente, né? Eu, particularmente, quando eu vi esse documentário agora, eu tive insights muito mais incríveis do que quando eu vi a primeira vez, né? Então, acho que se todas as pessoas tiverem a oportunidade de ver, de ler e de adquirir tudo isso que a gente está falando aqui, pegar e falar assim, olha, eu vou usar em determinada área da minha vida, eu vou aplicar, eu tenho certeza que os resultados serão fantásticos, sabe? E é aquela coisa, tudo que você coloca como prioridade no seu cérebro, você vai atrair. Às vezes a gente duvida, não é, Rejane? Às vezes, algumas vezes a gente duvida, né? Será mesmo se eu vou atrair? Será que eu vou conseguir isso? E eu acredito que quando a gente duvida, quando essa forma da gente falar assim, será? A gente já está afastando aquilo. Porque a gente já está jogando para o universo o quê? Aquela dúvida. Se eu estou com dúvida, é porque eu acho que eu não vou atrair. Então, eu estou falando assim, eu não vou atrair. Eu não vou conseguir. Então, assim, que a gente comece realmente a usar a nossa energia, a usar essa nossa frequência muito forte que a gente tem, se conectar com o universo, falando exatamente o que a gente quer conseguir, sabe? Que a gente possa focar mais na nossa vida, cuidar mais da nossa vida, cuidar mais dos nossos pensamentos, da nossa mente, para a gente atrair aquilo que nós desejamos e aquilo que nós estamos buscando, né? E quem duvida é só testar, né, Fátima? Testar de verdade, né? Testar de verdade, porque, assim, às vezes a pessoa vai testar e fala assim, eu testei 1 semana, não deu certo. Eu testei 1 mês, não deu certo. Testa 1 ano, cara. Faz 1 ano, todo dia. E na hora que seu pensamento que fugir um pouquinho, traz de volta, leia alguma coisa, veja o documentário, veja as nossas lives aqui, veja o que a gente está colocando lá no Instagram, no grupo Despertando Generais, sabe? E faz isso de propósito, faz isso, assim, todos os dias, sabe? Eu sei que nem todo dia a gente está 100%. É super normal, é humano, sabe? Tem dias que a gente está irritado, tem dias que a gente está cansado, tem dias que os desafios estão pesando aqui, sabe? Então, nesse momento, descansa um pouquinho, respira fundo e fala, não, eu estou nesse desafio, eu vou fazer isso, eu vou pensar de forma positiva, eu vou visualizar o que eu desejo, eu vou fazer um quadro dos sonhos, eu vou colocar ali todas as imagens que eu quero ter de verdade daqui 1 ano, ou daqui 2 anos, ou daqui 5 anos, não importa, mas faz isso. Não custa nada, né, Rejane? Não custa nada, então faz. Vamos fazer para acontecer, né? Isso para mim não é difícil, Fátima, porque eu sou praticante de uma filosofia de vida que chama Seisho no I, de origem japonesa, né, de origem asiática. E eu sempre penso que, de alguma forma ou de outra, as coisas vão dar certo. E se algo deu errado, eu vou ter algum aprendizado com aquilo ali. Então, eu sempre procuro ver algo positivo. Então, e para quem tem dificuldade, a Fátima até comentou aí sobre o mapa dos sonhos, né? No documentário, ele fala que é você criar imagens, né? Ou então você pegar imagens de jornais e revistas, daquilo que você quer ter na sua vida, né? Quais são os seus sonhos, e aí você colocar isso em um local visível, onde é de fácil acesso, para que você comece a mentalizar aquilo, para que você possa conquistar. Então, aí, para quem quiser testar, vale super a pena. No
No livro, o Pablo, ele tem um capítulo onde ele dedica ali falando sobre prosperidade. E ele fala o seguinte, que você precisa compreender que a prosperidade, a riqueza e o crescimento, eles são coisas naturais e legítimas do ser humano. Então, eu quero perguntar agora para a Amaral, o que você tirou de aprendizado dessa parte do livro. Ele fala o seguinte, que essa prosperidade é algo que pertence a você, mas também precisa compreender que todo ato de pobreza é uma resistência à sua natureza de prosperidade. Você pensa, Amaral, que há diferença entre pobreza e prosperidade? Muita, né? Muita diferença. Por que o Pablo fala que o trabalho ele é um castigo, né? Que o natural é você ser próspero, né? Porque lá no Éden, quando Deus criou Adão e Eva, né? Deus deu de tudo para eles. Né? Eles tinham de tudo, a terra os alimentava, né? Eles não tinham que trabalhar, eles tinham só que desfrutar daquele paraíso. Mas Adão e Eva também escolheram, né, ter o conhecimento da árvore do bem e do mal. E nesse momento, quando eles escolheram isso, eles decidiram se excluir do paraíso, sair da presença de Deus, né? Até o início do livro, o Pablo fala isso. Ele falando, eu imagino que Deus deve ter falado assim, então, Adão, já que você escolheu ficar afastado da minha presença, afastado do paraíso, vá cuidar da tua vida, ou seja, vá trabalhar, vai fazer suas coisas, vai plantar, vai crescer, ter família, enfim, vá cuidar da sua vida, porque agora eu não vou cuidar mais de você no paraíso, você vai ter que se virar sozinho. Então, quando ele fala que o natural é a prosperidade, o trabalho é a resistência, é justamente por isso. Era natural, a prosperidade é a abundância no paraíso, né? Só que diante do que o homem fez, do que Adão fez, ele teve que ir trabalhar, ele teve que... Deus falou, né? Você vai se alimentar do sustento do seu suor, né? E aí, gente, o que acontece? A gente... não sei se vocês já ouviram essa expressão, as pessoas falam assim, não, nasci para trabalhar, eu sou trabalhador, nasci para trabalhar. Nós não nascemos para trabalhar, a gente precisa trabalhar, mas nós nascemos para prosperar, para desfrutar do melhor dessa terra, né? E trabalhar é um processo dentro desse desfrute, ele é uma fase para você chegar ao desfrute. Por isso que você precisa definir a sua data certa de quando você vai parar de trabalhar, quando você vai se aposentar. Tem 3 formas que o Pablo fala no livro de você trabalhar. Você pode ser um trabalhador, ou seja, trabalhar para alguém. Você pode ser um empreendedor, né? Ou seja, empreender em algum negócio e retirar sua renda dali. Ou você pode ser um investidor que recebe chama dinheiro industrial, né? Ou seja, investimentos. Você investe o seu dinheiro, esse dinheiro trabalha para você e você recebe esse investimento dali. Essas são as 3 formas de você trabalhar. E o que acontece? Você tem que chegar e definir uma data para finalizar o seu trabalho, uma data pela qual você não vai precisar trabalhar mais e que o seu próprio dinheiro vai estar trabalhando para você, né? Tem uma parte até que ele fala para você abandonar, ele fala uma loucura, gente, é muito disruptivo mesmo, que ele fala assim, abandone o controle financeiro. Por quê? Porque quanto mais você se controla financeiramente, planilha, eu gastei 10 centavos comprando uma caixa de fósforo, mais você trabalha a escassez em vez de trabalhar a abundância, né? Em vez de você... Claro que a ordem, o direcionamento não é se descontrole, saia a revelia, mas é você não ficar contando centavos. Por que não, contar centavos não é legal, gente? Porque quando você conta centavos, você está trabalhando a escassez dentro de você. Quando você simplesmente deixa o barco fluir, se controla, mas se controla dentro daquela razoabilidade e tudo, você está trabalhando uma abundância. E esses pensamentos de abundância, eles têm que permear a sua mente também. Né, do tipo, eu sou uma pessoa próspera, eu nasci para prosperar, a prosperidade e a riqueza são algo natural na minha vida, né? Eu naturalmente ganho dinheiro. Tudo isso é aquilo que a Fátima falou, é um trabalho da sua mente atraindo
para você coisas que você quer. O que você não quer, você não deve falar. Porque se você falar, eu não quero ficar pobre, eu não quero ter mais dívida. Quanto mais você fala sim, mais você atrai aquilo para sua vida. E tudo isso que eu estou falando, gente, o que que é? É para mostrar para vocês que há uma grande diferença. A gente está falando aqui de trabalho, de gerar riqueza, né, de pobreza também, né, escassez. Há uma grande diferença entre riqueza e prosperidade, né? A riqueza, gente, ela é financeira, né? Você conquista coisas, adquire coisas, a qualidade de ser rico, de possuir muitos bens. A prosperidade não. A prosperidade, ela é muito maior do que a riqueza. A prosperidade, ela é algo que envolve todo o seu ser, porque você pode ser muito rico, mas não ser próspero na sua família, que é uma família que só briga. Você pode ser muito rico, mas não ter paz com o seu dinheiro. Se é aquele dinheiro que você fica estressado, vão me tomar meu dinheiro. Isso não é prosperidade. Você pode ser muito rico, mas não ter prosperidade na saúde, uma saúde debilitada para usufruir do seu dinheiro. Então, assim, na palavra de Deus em Salmo 112, vou ler para vocês. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme o Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riquezas haverá na sua casa e a sua justiça permanece para sempre. Ou seja, se prosperidade e riqueza fosse a mesma coisa, a palavra de Deus não falaria, não separaria ali prosperidade e riqueza haverá na sua casa. São coisas diferentes. Quando você tem... A gente fala muito isso, quem é cristão já deve ter ouvido falar isso. Dinheiro sem Deus pode ser até maldição na sua vida. Por quê? Você pode ter muito dinheiro, ser muito próspero, ter muito dinheiro financeiramente falando, mas não ser próspero. E às vezes o dinheiro se torna o seu senhor. E o dinheiro, ele é um excelente escravo, mas ele é um péssimo senhor. Se o dinheiro for seu senhor, se ele que comandar a sua vida, você vai ser um escravo. E você não vai ter prosperidade na sua vida, que é muito diferente. Então, assim, é muito importante a gente trabalhar, conquistar as nossas coisas, buscar os nossos sonhos, estabelecer o dia para a gente se aposentar, né? Trabalhar sempre com a mentalidade de abundância e não de escassez, né? Mas entender que riquezas é uma coisa e prosperidade é outra. Prosperidade são em todas as áreas da vida. Ser próspero é um dom de Deus, né? Então, se você for pensar, você pode ser próspero na sua vida espiritual, na sua família, na sua vida sentimental, na sua casa, no seu trabalho, na sua saúde, né? Riquezas são só bens materiais. E é isso que eu levei desse livro, né? É muito interessante a gente pensar nisso, que a nossa prosperidade ela é algo natural e que a gente tem que tomar posse disso. E que há uma diferença. Às vezes você se sente inferior porque não está tendo a condição de vida que você quer, né? Mas você não está olhando para o outro lado como você é próspero, às vezes, em outros aspectos da sua vida. Na hora que você começar a ser grato pelas outras coisas que você tem e que você é próspero, você vai começar a emanar uma energia diferente e as outras coisas que você desejar. Se você falar para o universo, falar isso para Deus, essas coisas vão vir até você, né? A gente tem que trabalhar sempre entendendo isso. Prosperidade, gente, é muito maior, é uma abundância muito maior em toda a plenitude da vida. E riqueza é um ponto financeiro da vida. Muito bom. Teve duas situações em que você pontuou, duas coisas bem legais que a gente faz durante esse treinamento, e que eu quero lembrar aqui. Uma delas é o tempo que a gente tem para a família. Então, sempre que tem um desafio que o Pablo disponibiliza lá na plataforma, sempre tem um dia que ele escolhe, é tal dia para você passar o dia com a família, e isso é algo bem interessante, e que eu acho que vale a pena a gente lembrar e a gente trazer também como aprendizado do livro. Uma outra coisa que você comentou foi sobre essa questão de, às vezes, você ter um pensamento negativo, mas você pode ressignificá-lo, né? Você pode fazer com que esse pensamento, ele se torne um pensamento positivo. E como que você faz isso? Todas as vezes que vem um pensamento negativo na sua cabeça, você muda ele.
você muda ele para um pensamento positivo, ou então você ressignifica. É que nenhuma crença. Eu costumava falar, eu não tenho tempo para isso. Ou então, eu falava, eu não consigo acordar cedo. Então, eram duas crenças. Falava mesmo. Falava mesmo, tá acordando direto às 5 horas da manhã. Então, eu não conseguia. Então, hoje eu paro para pensar o seguinte, quem disse que eu não consigo acordar cedo? E quando eu penso na questão do tempo, é porque eu não coloquei aquilo como prioridade na minha vida. Porque a partir do momento que você consegue colocar como prioridade, aí muda o sentido, né? É importante também, quando você tiver um pensamento negativo, gente, que você não deseja, o Pablo ensina isso muito no boot cerebral, você ridicularizar o seu cérebro. Por exemplo, né? Você tem medo, né? Você fica pensando, e se faltar dinheiro, né, e tal. Aí, você põe uma coisa bem ridícula para quebrar esse pensamento no seu cérebro. Se faltar dinheiro, eu vou colocar uma melancia na cabeça, pintar meu corpo de dourado e vou dançar pela rua e vou ganhar dinheiro assim. Aí você fala, que ridículo, você não vai fazer isso nunca. Aí você está quebrando o padrão do seu cérebro. E aí você vem com o ressignificado. Vai até sobrar dinheiro, vou ter tanto dinheiro que vai até sobrar dinheiro. Essa é uma forma de você quebrar os pensamentos negativos também. Né? Quando você ridiculariza, o seu cérebro quebra o padrão ali, né? E ele dá um bootzinho nele ali, você vem com uma outra crença positiva que você fortalece ela e você começa a focar mais nisso. E esquecendo aquele pensamento negativo para trás. É um exercício, gente, tá? Tanto eu quanto Fabiana, Rejane e a Fátima estamos vivendo isso todos os dias. Um exercício todos os dias. Não é fácil, não é. É simples, mas não é fácil. Não é, então, assim, não é. Mas é possível. O tempo todo, a Regiane às vezes fala uma coisa, eu falo, não, você... ela fala uma coisa que é uma crença limitante, eu falo, não, você fazia isso, agora você não faz mais. A Fátima a mesma coisa. E eu a mesma coisa. A gente vai se ajudando aqui até a ressignificar as coisas dentro da gente, porque o hábito nosso é de fazer errado, é de reclamar, é de focar no problema, é de focar no que você não quer. Esse é o hábito que nós somos criados, e o mundo nos direciona para tudo isso. Você vê a TV nunca fala de coisa boa, você nunca vê uma reportagem boa, você só vê coisas caóticas, você só vê coisa problemática, e aquilo vai alimentando a sua mente com coisa ruim. Por quê? Porque o ruim, ele dá mais ibope, viu, gente? Ruim dá muito mais ibope. E fique atento a isso. Não é o que é bom para você, é o que dá mais ibope. Então, desvincule disso e foque, comece a exercitar sua mente para focar naquilo que você quer, naquilo que é positivo. Muita gente vai falar com você da seguinte forma: nossa, mas você está muito positivista, você está muito... você está muito... eu posso, eu quero... Muito boa. Nossa, mas sua vida está muito boa. E tem pessoas que vão olhar para você assim, dando boot, né? Que você vai ficar assim, eu tenho tanto dinheiro que até sobra, mas aí você tá ali sem dinheiro para comprar um negocinho naquele momento. Mas você tá, eu tenho tanto dinheiro que até sobra. A pessoa vai olhar para você assim, nossa, que viagem é essa, tadinha, né, gente? Coitada dessa menina doida. Deixa o que diga, o que pense, o que fala. Deixa tudo isso para lá e vem para cá com a gente, porque a mente tem poder, né? E a gente sabe que dá resultado. Sim, ontem eu estava lendo o livro e em um momento eu estava enumerando assim, os bloqueios que eu tenho. E um deles é ter medo de altura. Eu moro no 16º andar e eu tenho pavor de olhar da janela do meu prédio. Então, isso é algo que eu tenho que buscar alguma coisa aí para eu poder ressignificar, né? E passar a não ter medo de altura. Ou seja, olhar lá para o térreo e imaginar que eu estou no mesmo andar que eu estou, né? Que é o 16º mesmo. É algo que eu ainda preciso ressignificar. Bom, o livro, ele é muito extenso, né? A gente não vai conseguir falar sobre todos os capítulos, mas tem um deles que ele fala sobre o coaching. E que o coach, o coach, ele chama o coach de tarefas e ações. E ele argumenta ele argumenta ainda que são tarefas que o próprio coach desenvolve.
Eu, por exemplo, eu tive um coach durante um ano e para mim foi muito produtivo. Por quê? Porque eu sentia pressionada a fazer as tarefas e, ao mesmo tempo, ir para ação, né? Porque dessa forma eu teria resultados. Isso porque o coaching, ele é um processo que te ensina a canalizar energia, aprender, a potencializar ferramentas, transformar sua mentalidade para que você possa voar mais alto. E eu quero perguntar agora para o Fabiano. O Fabiano, que também está fazendo treinamento com a gente, que está lá no grupo do WhatsApp, nos ajudando. Como que é ser seu próprio coach, Fabiano? Oi, Regiane. Então, eu, quando estava lendo aqui esse livro e chegou nessa parte, eu fiquei pensando, nossa, seja seu próprio coaching. E aí, depois eu comecei a ver alguns discursos mesmo a respeito disso. E, de fato, coaching, na verdade, ele é o conjunto de ferramentas. E muitas pessoas hoje em dia fazem até uma chacotinha, tipo, quando fala que o cara é coach, eles dão um sorrisinho meio amarelo, né? Parece que o cara tentou fazer tudo na vida, nunca se deu bem, daí ele vira coach. Então, essa é uma das coisas. Mas o livro, ele nos ensina que a gente precisa aprender a fazer as perguntas certas. E até mesmo o Pablo Marçal, ele fala, olha, o ideal é que você faça as perguntas e haja, né? Ou seja, cumpra com aquilo. Quando nós precisamos de alguém que seja nosso coach, é porque nós ainda estamos precisando de um treinador. Alguém que vai ficar ali do nosso lado, motivando a gente, incentivando para que você cumpra com as tarefas. Porque, de fato, nós sabemos que se a gente pegar e aplicar as tarefas que são propostas para nós através das ferramentas de coaching, a gente consegue dar um novo significado na vida. Então, o coaching, na verdade, como o livro ele diz, que é um processo que nós pegamos e canalizamos a energia. E aí nós aprendemos a potencializar através das ferramentas e escoar, né? Então, isso é uma das coisas bem interessantes. Coaching, na verdade, ele só não é conteúdo, tá? Ou seja, as pessoas pensam assim, puxa vida, coaching é ter alguém para te ensinar a fazer as metas, coisa e tal. Porém, se você conseguir, como é até mesmo ensinado no livro, você precisa aprender a ser o seu próprio coach. E como que você vai aprender a ser seu próprio coach? É você pegar, aprender e agir, ou seja, ser um pesquisador, sabe? E ele até diz que você pode até utilizar o coaching como duas maneiras que são bem interessantes, essas duas maneiras. A primeira maneira seria você aplicar em você mesmo as ferramentas de coaching, e a segunda, você trabalhar também como coach. Então, você consegue ser exponencial, ou seja, multiplicar isso e ganhar um bom dinheiro através de você ajudar as pessoas. Então, no coach, você vai conseguir extrair o que tem de melhor em você. Cada tarefa que você pega ali no coaching, ou as tarefas, né? É como se você estivesse se lapidando, fazendo uma escultura. Tem até uma obra de arte que eu já vi, que eu não sei quem que fez, é mais ou menos assim, o homem, ele esculpindo ele mesmo, sabe? Então, ele vai saindo de um formato, tipo, bruto, e vai tirando ele daquela rocha. Eu achei uma escultura muito bonita. Não sei se vocês já chegaram a ver essa escultura que mostra isso, né? Não, então, eu não vi. Todas as pessoas que elas fazem esse processo de coaching, elas conseguem explodir na vida, né? E o estágio maior é quando você encontra sabedoria. A Amaral, ela acabou de falar para nós aqui que a TV, ela não nos dá muita informação interessante. Ela, na verdade, ela nos passa notícias. E notícias, elas acabam não deixando as pessoas com sabedoria, né? E é muito interessante quando eu estava pensando, e eu fui gravando aqui nesse livro que nós estávamos lendo, eu geralmente faço algumas marcações, faço anotação, marco e faço anotação. Eu acho que esse aqui seria que eu diria para você um dos primeiros livros que quase todos os parágrafos eu tive que marcar. De tanto conhecimento. É um manual. O título ele é bem disruptivo. Ele faz você pensar.
E eu acredito muito que a gente precisa aprender a fazer as perguntas certas. E quando a gente tem as respostas, a gente precisa agir, né? Foram umas dessas coisas assim que eu aprendi, sabe? Muito bom. Esse livro, ele, para quem quiser depois ter acesso ao link, ou o livro, onde comprar, né? Eu coloquei o link aqui, logo abaixo da nossa live, depois é só vocês clicarem lá que vocês vão ter acesso. Eu estava pensando hoje em algo muito importante também que eu absorvi do livro, foi a questão do presente, passado e futuro. E ele aborda isso muito no livro. Ele fala que o seguinte, que você precisa ter apenas 10% do seu tempo no passado, né? Que você precisa ter isso como base para você reconhecer ali os fatos vividos, a sua experiência de vida, observar, né, o que precisa ser melhorado, e a partir de então você focar naquelas ações que você precisa fazer as coisas diferentes. Ou seja, gente, presta bem atenção nessa dica, 10% do seu tempo deve ser focado no passado. 20% do seu tempo, ele precisa estar no futuro. Por quê? Porque você precisa ali pensar nas suas metas, né? Quais são os seus objetivos, qual que é o seu propósito, para você, inclusive, mentalizar, né? Como a gente falou várias vezes aqui, projetar atitudes dentro do seu propósito, né? Para que você possa atingir aí as suas metas. E olha que coisa interessante. O agora, ele precisa ter pelo menos 70% do seu tempo. E é o único momento que você realmente possui. E isso é uma dificuldade muito grande que a gente tem para a gente reprogramar o nosso cérebro para que ele fique no agora. Eu vou dar um exemplo que aconteceu hoje comigo. Hoje, no horário de almoço, eu estava no supermercado fazendo compras. E, de repente, eu precisei fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Por quê? O meu celular começou a pipocar várias mensagens e eu dei uma olhada no celular e eu vi que uma das mensagens, ela era importante, que se tratava de uma reunião que eu precisava agendar para hoje à tarde. Eu olhei no celular, eu tinha que pagar as minhas compras para a operadora do caixa, e ao mesmo tempo eu estava chamando um aplicativo para eu voltar para casa. Então, o que eu fiz? Imediatamente, eu parei e pensei, gente, qual que é o meu agora? O que eu preciso fazer? Então, eu lembrei de um método que tem no livro, que ele fala o seguinte, se você possui várias preocupações na sua vida, o que você vai fazer? Você vai elencar todas as suas preocupações, você faz uma lista delas, e aí você vai definir o grau de prioridade de cada uma, e você vai dar uma nota ali que faz sentido para você. Pode ser uma nota de 0 a 5 ou uma nota de 0 a 10, não sei. E aí você vai colocar qual seria a sua ação, né? O que você vai fazer para você atingir o seu objetivo. Então, naquele momento, eu falei, gente, o que é importante para mim agora? É eu pagar as minhas compras. E aí, eu paguei as minhas compras, chamei o aplicativo, coloquei as minhas compras no carro, e quando eu entrei no carro, eu falei o seguinte, eu não vou olhar mensagem no celular. E pensei, só vou olhar as mensagens no celular quando eu chegar em casa. E foi exatamente isso que eu fiz. Aí eu cheguei em casa, aí eu fui preparar o meu almoço, eu fui almoçar, depois eu fui ler as minhas mensagens. Por quê? Porque naquele momento eu já estava começando a ficar preocupada com uma reunião do cérebro. E isso é difícil da gente fazer, não é fácil. Não é nossa pretensão aqui dar nenhuma aula sobre reprogramação cerebral, né, para ninguém. Mas eu queria perguntar para vocês, né, se vocês têm tido dificuldade para reprogramar o seu cérebro para o agora, né? Como que vocês têm feito isso? Porque eu vejo que isso é um desafio, é algo que eu estou aprendendo e que eu ainda tenho tido muita dificuldade. Eu gostaria até de falar para você, é engraçado que a gente acaba vivendo muito no futuro, né? Então a gente fica se preocupando demais com as coisas que nós não temos controle. A única coisa que a gente tem controle mesmo é no agora. E uma das coisas que eu aprendi esses dias atrás e que tem me ajudado muito
chama-se to-do list, né? Ou seja, a lista de coisas a fazer. Então, sempre quando eu finalizo o meu dia, eu somente faço uma listagem das coisas que eu preciso fazer no próximo dia. Ou seja, eu gasto um pouquinho tempo, então, amanhã eu tenho que fazer isso, isso e isso. E aí eu termino o dia completando com todas essas tarefas. E é como se eu estivesse participando de um jogo, sabe? Quando eu vou lá e já faço a primeira tarefa, a segunda tarefa, é como se eu estivesse ganhando pontos. E aí eu termino muitas vezes, antes mesmo de acabar o dia, eu fiz todas aquelas tarefas que eu tinha me programado, me concentrei no hoje e eu sei que, tipo, são pequenas coisas que vão dar um resultado grande lá na frente. Então, eu tenho feito muito isso, tem me ajudado bastante. Não preciso nem usar celular, nada. Eu até tenho aqui, ó, eu tenho, uma folhinha de anotação bem simples. Pego a lista ali algumas coisas que são importantes em cada área das que eu estou me preocupando bastante em fazer e vou conseguindo tendo resultado. Eu também tenho feito uma coisa parecida, Fabiano, mas eu fiz essa lista, foram para as atividades que eu estou procrastinando. Então, eu até fiz um vídeo e postei lá no IGTV, no Instagram sobre isso, e aí eu me autopresenteio quando eu faço algo que eu estou procrastinando, né? Então, por exemplo, eu adoro ganhar livros de presente. Eu amo livros, gente. É uma das coisas que eu mais gosto de ganhar de presente. E aí, o que eu fiz? Eu finalizei uma tarefa outro dia, eu tinha que gravar umas aulas, e eu coloquei uma meta, eu vou gravar no final de semana uma aula. Olha que legal. A minha meta era uma única aula. E eu consegui gravar 60% das minhas aulas em um final de semana. E outra dica, eu desliguei o celular. Por quê? Porque as notificações do celular, às vezes elas te deixam ansioso, né? Porque você vê uma mensagem. Então, eu foquei no agora. Eu consegui. Um outro exemplo disso foi quando eu fiquei muito tempo sem visitar os meus pais por causa da pandemia. E na ocasião que eu tive com eles, eu me recordo que eu teve um momento que eu estava jantando com eles, a gente abriu uma garrafa de vinho e a gente estava conversando os três, assim, numa mesa. E naquele momento, não tinha ninguém perto da gente, não tinha celular, não tinha nada. Então, eu aproveitei aquele momento para eu viver o agora com a minha família. E eu acho que a gente vive numa vida tão agitada, numa vida tão corrida, onde tudo te deixa ansioso, né? Tantas coisas para você fazer, tantas tarefas, que às vezes você não para pensar, você não para usufruir daquele momento, né? Usufruir do agora. E o Pablo, ele fala muito disso, eu acho que até por esse motivo que ele define ali os dias que a gente tem, que ele chama o dia do desfrute, né? Que é o dia para você ficar com a família, enfim, isso é muito legal. O que mais, gente? Eu vou falar com você, que isso aí é uma luta constante, né, gente? Eu já tentei fazer meditação, porque o lance da meditação é justamente esse, para você viver no agora, né? E ultimamente até está funcionando mais, estou conseguindo fazer. Depois que eu malho, eu entro naquelas cadeiras massageadoras e fico lá 5 minutos ouvindo a meditação programada. 5 minutinhos, 3 vezes na semana, é o que eu estou dando conta agora. Mas o que acontece? Eu procuro estar ali, porque enquanto eu estou ali, se eu deixar, minha mente vai muito longe, pensa nas coisas que eu tenho que fazer, né? Eu faço algo parecido que o Fabiano também, mas eu uso agenda. E tem hora que é difícil, muito difícil. Por quê? Todos nós sempre programamos para fazer muito mais do que damos conta. Todos nós fazemos isso. Qual que é o lance? Qual que é a pegada para você não ficar ansioso com isso? Porque a agenda ela pode ser algo benéfico que vai te trazer um alívio, como o Fabiano falou. Uau, eu vejo como um jogo, eu estou vencendo ali etapas e tal. Esse é o ponto positivo, tem que olhar sempre assim mesmo. As que ficaram para trás, porque você se programou sempre muito mais, relaxa e segue em frente.
reprograma ela para outros dias e tudo bem. Foca no que você fez, foca que você fez muitas ali, não foca nas que você deixou para trás, porque se você, é o lance que a gente falou, de focar no positivo e não no negativo. Se você focar nas que você deixou para trás, você começa a ter uma ansiedade muito grande. Então é importante isso também, né? E outra coisa que me ajudava muito, um tempo atrás eu estava fazendo natação. Natação, querendo ou não, você tem um silêncio absoluto, e você e a água só. Então, como não tem nem para onde você olhar, você olha para o fundo da piscina, Então, eu fazia o quê? Eu contava os quadradinhos, eu olhava o fundo da piscina, enquanto eu nadava. E aí eu ficava só ali, naquele momento. Isso me ajudava muito, porque era um silêncio absoluto na água, né? E eu só tinha aquilo ali, mas se deixasse, meu pensamento ia longe, né? Então eu procurava olhar os detalhes, é como se eu estivesse num grande passeio na água e eu ficava olhando os detalhes, apreciando os detalhes para me manter ali focada. Isso me ajudava muito também. São as 3 coisas que eu faço. Mas é uma luta constante, gente. Eu tenho feito muito isso, ou seja, tentado reprogramar o meu cérebro. É que nem teve um livro que a gente leu, eu não me recordo agora, e que tinha um exercício que a gente tinha que fazer, acho que foi o antimedo, que quando você sentia medo, é como se você pensasse, eu estou aqui, aí tem o medo e tem a coragem. Aí o seu cérebro vai escolher um dos 3. Aí você escolhe a coragem e você vai. E vai para ação. Então, o que eu tenho feito? Sempre que eu, às vezes, me perco, começo a pensar muito em algo no passado ou algo do futuro, eu tento voltar. Falar, oi, peraí, hello, onde que você está? Você tem que estar no agora, né? O que é mais importante agora? Então, vamos focar no agora? Fazer o que é importante mesmo, o que realmente existe, o que é concreto, né? E aí, Fátima? Então, gente, eu sou muito ansiosa, né? Sempre fui, eu tenho uma ansiedade terrível e um dos motivos de eu buscar muito autoconhecimento, né? Sempre me conhecer, buscar estudar, fazer treinamentos, era muito por conta dessa minha ansiedade. Eu estava sempre vivendo no futuro, que nada, eu estava 70% no futuro e 10% no agora. Isso me atrapalhava demais. O lance da agenda que a Amaral está falando, eu colocava assim, uma lista gigante e com a ansiedade eu não conseguia cumprir 10%. Isso acabava comigo. Nossa, eu terminava assim o dia exausta, porque quando você não consegue focar no agora, você fica exausta, né? Cansa demais, assim, tipo, se você tem uma lista de 30 atividades e você cumpre as 30, você não fica tão cansada quanto você cumprir uma e olhe lá e ficar pensando, na sua cabeça não para. Então, o que eu faço? Hoje, eu coloco o celular no modo avião para me ajudar, coloco ali 2 atividades extremamente importantes e fico trabalhando em cima delas, né? Outra coisa que me ajuda muito está sendo escrever o que eu fiz durante o dia, o que eu não fiz, por que eu não fiz, reconhecer o motivo que eu realmente não fiz, eu estou dando uma desculpa, eu não fiz porque eu não quis, eu não fiz, sabe, escrever aquela fraqueza, porque, assim, eu considero que isso é uma das minhas fraquezas, né, mas no momento que eu estou escrevendo, eu falo comigo e falo, olha, você não fez por isso, isso aqui é desculpa, isso aqui realmente aconteceu. Então, que tal focar no agora, né? Isso tem me ajudado. Então, esse lance de escrever 2 atividades, por exemplo, e não 20, tem me ajudado bastante. Colocar o telefone no modo avião e focar ali, naquele agora, sabe? Porque realmente isso é uma das minhas fraquezas e é uma das coisas que eu venho tratando e cuidando já desde o ano passado, né? Com a pandemia, eu acho que todo mundo ficou pior da sua ansiedade, né? Acho que a ansiedade é uma coisa que ela maltrata muito as pessoas, muita gente, a maioria da população tem ansiedade, mas é uma coisa que a gente sabe que pode tratar. E como que a gente trata? A gente trata através do autoconhecimento, né?
Quando eu reconheço essa minha fraqueza e quando eu busco uma forma de tratar, porque não é aquela coisa, não é medicação, não é isso, não. É meditação, é a leitura, é uma música, é você estar sempre, é você estar escrevendo, né? Que é, no caso, o que eu tenho feito todos os dias é escrever sobre isso, escrever, sabe, no meu diário. Então, é algo que você vai, é como a Amaral falou anteriormente, é uma busca, né? É um desafio que constantemente a gente vai melhorando, né? A gente vai buscando soluções e aplicando na nossa vida, né? Com certeza. Eu ainda tenho muita dificuldade para meditar. Eu, assim, consigo meditar no máximo 5 minutos. Tenho muita dificuldade, é algo que eu ainda preciso evoluir. E o interessante disso que você falou, Fátima, por mais que a gente não dê conta, a gente também não deve nos culpar por isso, né? Porque não dá conta, tá tudo bem. Qual que é o problema com relação a isso, né? Isso, porque o que acontece? A ansiedade, ela é gerada por coisas que você não conseguiu fazer e pela culpa, né? A gente acaba ficando muito culpado, a gente se sente muito culpado. Poxa, eu precisava fazer isso e não fiz. Aí, muitas vezes, eu penso, né? Eu pensava assim, mas eu não fiz. Eu poderia ter feito isso, mas eu também não fiz. Poxa vida, eu começava a me culpar, sabe? Então, foi uma das coisas que eu também aprendi através do autoconhecimento. Não se culpe. Foi o seu limite? Foi muito pequenininho que você fez? Foi. Mas foi o que eu pude. Ok? Então, assim, e também que a gente não fique se dando desculpa de falar assim, eu não pude. O meu limite é esse. Não. É se desafiar mesmo. É falar assim, olha, ontem eu não cumpri essa tarefa, mas hoje eu só vou sair daqui depois que eu cumprir. O que eu posso fazer para eu me sentir bem em fazer essa tarefa, né? E é o lance das micros vitórias, né? Você vai fazendo uma coisinha e celebrando aquilo, né? Quando você celebra aquela pequena vitória que você teve, seu cérebro vai entender que ele tem que fazer mais, ele vai fazer mais, né? E falando da dificuldade de acordar cedo, eu adoro dormir. Então, chega o final de semana, às vezes eu estou muito cansada. Uma semana, você ter jornada dupla não é fácil, é complicado. Então, às vezes, chega o sábado à tarde e aí eu não dou conta. Eu falei, gente, não, eu tenho que dormir. Aí eu durmo até 8 horas da noite e de repente eu levanto pilhada. E aí eu vou e trabalho até 1 hora da manhã. E aí tá tudo bem. E a mesma coisa eu faço, gente. Às vezes acordo de madrugada. E aí dá vontade de fazer alguma coisa, de escrever alguma coisa, eu escrevo de madrugada. Dá vontade de assaltar a geladeira de madrugada, eu assalto a geladeira de madrugada. Mas e aí, o que mais? O que vocês querem dizer sobre hábitos? Pode falar, Fátima, desculpe. Não, e eu acho que para a gente viver agora, a gente também tem que ter essa flexibilidade, sabe? Acho que a gente tem que se permitir essa flexibilidade. Eu tô a fim de levantar 1 hora da manhã e escrever? Vai e escreve. Tudo bem, você tem rotina, e a rotina, ela é responsável por a gente, por exemplo, estar conseguindo fazer um programa que a gente acorda 4h50 da manhã, 4h42 da manhã, 4h40, 4h30. Então, assim, se a gente vai dormir 1 hora, 2 horas, 3 horas, provavelmente a gente não vai conseguir acordar 4h40 da manhã, né? Sim, mas não há nada de errado um dia ou outro, se você não está conseguindo dormir, você levantar e fazer isso. Que era uma das minhas causas da ansiedade, eu era muito dura, né, nesse sentido comigo. Não, você vai dormir, se você não está conseguindo dormir, você vai dormir. Só que eu não dormia, eu ficava pensando no futuro, eu ficava pensando naquilo que eu não tinha feito, né? E isso é muito ruim. Então, acho que a gente tem que ter essa flexibilidade, sabe? Sim. A gente tem que ser menos duro com a gente tem que ser menos... sabe? Aquela coisa que você se culpa, se pune, né? Se cobrar menos, né? Eu acho que e até onde você dá conta mesmo. Até porque quando você se pune, o que é que o teu cérebro entende? Você se puniu, agora você pode errar de novo, né? E a ideia é que você se perdoe, né? E eu acredito que nesse processo que a gente está vivendo,
nós até comentamos, a gente está fazendo muito isso, né? A gente está se perdoando. Nem sempre eu cumpro tudo que eu gostaria e que eu poderia ter cumprido. Só que eu tenho que fazer, eu tenho que me perdoar e voltar para o agora. Ok, você não fez essa leitura que você precisava fazer, mas faz agora, né? Vamos daqui para frente. Sim, no início do mês de janeiro, existiam vários capítulos da Bíblia que a gente precisava ler, né, que estava ali determinado no nosso treinamento, e eu não consegui ler. E eu pensei, gente, tá tudo bem, eu vou partir daqui, de onde eu vou dar conta, onde eu posso fazer, e vou seguir em frente. E foi exatamente o que eu fiz. Outra coisa legal que eu achei nesse treinamento foi o fato da gente ter a oportunidade de ler a Bíblia também. Por quê? Eu ganhei 2 Bíblias de presente, uma da minha mãe e outra de uma outra colega de trabalho. Em alguns momentos da minha vida, eu já parei para ler Salmos, mas eu nunca tinha parado para ler capítulos da Bíblia. E agora a gente está tendo a oportunidade de fazer isso também, né? De entender e conhecer a história, né? Que é esse livro, assim, tão centenário, né? Tão antigo, né? Não centenário, mas muito antigo, né? Que é a Bíblia. Exatamente. É um livro muito completo, né? E atemporal. Você abre a Bíblia e tem tudo que você precisa saber. É como o Pablo sempre fala, né? É diretamente da fonte, né? E ali está tudo que a gente precisa saber da fonte, a gente vai encontrar ali, é um direcionamento, né? E infelizmente, Rejane, nos últimos tempos, a nossa geração tem dado um time, assim, tipo assim, eu lembro que na minha infância, meu pai lia comigo a Bíblia. Hoje em dia, se a gente não estiver prestando atenção na correria do dia a dia, muitas vezes os pais não têm tempo de ler com os filhos, de apresentar as escrituras, né, para os filhos. Está sempre muito corrido, né? E a gente vai deixando isso como uma desculpa, né? Então, assim, até quando a gente conversa com o Fabiano fala assim, eu tô lendo com as minhas filhas, a gente sempre fala, isso é tão bonito, Fabiano, isso é tão bonito, porque tá meio raro isso, sabe? E acaba que essa geração mais jovem, ela está ficando um pouco sem esse conhecimento, que é essa verdade, né? Que é aquilo que nos direciona, aquilo que nos traz certeza, segurança, confiança, tá tudo ali. Tudo que a gente precisa saber está ali, né? E eu também estou achando uma experiência muito, muito incrível, que é essa de ler a palavra. Já falei muito, né, gente? Passar aí para os outros generais. E aí, gente, o que vocês querem complementar? A nossa live ela já está quase chegando ao fim. Eu queria complementar só uma coisa que foi muito marcante nesse livro para mim, né? Que eu achei super interessante, que foi a questão de você carregar pessoas. As pessoas, isso é uma coisa que as pessoas que está acontecendo muito, né? Tem um capítulo lá que ele fala: para de perdoar. Bem lembrado, Amaral. Muito bem lembrado. É interessante por quê? Por que você tem que perdoar as pessoas? Porque você está se magoando com elas. Ou seja, quem se magoa não é a pessoa que te magoa, é você que se magoa, na verdade. Aquela pessoa, às vezes, ela foi ríspida, ela foi grossa, ela foi ignorante, ela não foi justa, mas ela está dando o melhor dela. Ninguém dá o que não tem. A gente só dá o que a gente tem. E a gente retribui o que a gente é. Então, assim, quando alguém te magoar, não deixe isso se aflorar, porque pode acontecer o tempo todo. Pare de se magoar. Mas se acontecer, se alguém te magoar, libere o perdão já. Perdão é algo bíblico, gente. Perdão é uma decisão. Ele não é algo assim, eu preciso sentir no meu coração. Ele é uma decisão. O Senhor fala para você perdoar 70 vezes 7 por dia. Isso é muita coisa, gente. Então, assim, quando você toma a decisão, já aconteceu comigo algumas vezes, de eu ficar tão magoada com uma pessoa, que eu falo assim, meu Deus, se fosse pela minha natureza, eu não ia perdoar essa pessoa, não, mas o Senhor me mandou perdoar, então eu tomo a decisão de perdoar. Então, que o Senhor limpe meu coração, tira de mim toda dor, toda mágoa, que seja totalmente, que seja
insípido para mim, indolor, ou seja, não tenha relevância nenhuma o que aquela pessoa fez para mim, né? E isso acontece, gente, quando você não dá conta, é a hora que Deus entra. Aonde é possível, é você que vai. No impossível é Deus. Então, assim, não carregue as pessoas com você. Quando você fica magoadinho porque fulano te xingou, porque fulano fez isso, foi aquilo, entenda, ele está dando o melhor dele. Você que tem que decidir se vai ficar carregando aquilo com você ou não. E a mágoa, ela só vai pesando na nossa vida, assim. Eu, particularmente, acredito, inclusive, agora vem polêmica, hein? Olha a polêmica chegando aí. Eu, particularmente, acredito que muitas doenças são geradas por causa de mágoa na vida das pessoas. Sabe? Doenças sérias como o câncer, por exemplo, não estou minimizando nem menosprezando a situação de ninguém, não. Mas eu acredito que tem um fundo emocional muito grande disso, sabe? Então, olha, não sei se vocês já ouviram falar, tem você joga no Google depois para vocês verem, tem doenças emocionais. Às vezes, uma dor no braço, uma dor no corpo, uma dor no joelho, cada uma delas tem o seu significado emocional, né? E isso está muito relacionado ao que você está vivendo, a experiência que você está vivendo, se você está carregando essa mágoa, se você está de mimimi, às vezes, com algumas questões, né? Não faça isso com você, porque a única pessoa que é prejudicada nisso tudo é você. Deixa as pessoas serem o que elas quiserem, deixa elas reagirem como elas quiserem, perdoa ali para frente e segue sua vida, vai cuidar da sua vida. Muito bom, Amaral. Você falou uma coisa muito interessante, porque nós 4, nós convivemos muito um com o outro. Por quê? Porque a gente está ali no grupo de WhatsApp e a gente está o tempo inteiro, o dia inteiro, conversando um com o outro. E tem uma coisa que você costuma falar muito, que você tem um lema que fala: Deus, tira do meu caminho as pessoas que não têm a ver com o meu propósito. E isso faz muito sentido com essa fala sua agora. Por quê? Porque muitas vezes a gente fica ali nos martirizando, né, e pensando: nossa, fulano me magoou, fulano fez isso. Eu penso que existem pessoas na vida da gente que não vale a pena você gastar tanta energia. Por quê? A sua energia, ela deve ser colocada em coisas mais importantes do que aquilo que não vai agregar, aquilo que não vai fazer você evoluir, aquilo que não vai fazer você crescer. Sim, Deus tem um propósito para todos nós, gente. E quando você fala assim, meu Deus, tira do meu caminho pessoas e coisas que não têm a ver com o propósito pelo qual o Senhor me criou, você está liberando o caminho para vir as coisas que Deus tem para você, pessoas e coisas que vão te abençoar. E às vezes a gente fica muito apegado a algumas pessoas. Às vezes são pessoas muito queridas, são pessoas que você gosta muito, convive há muitos anos, às vezes é um familiar, um parente, uma amiga de infância, mas aquelas pessoas não estão conectadas com o seu propósito, com aquilo que você está buscando na sua vida, seja espiritualmente ou seja fisicamente também, né? Então você tem que deixar essa pessoa aí, gente, deixa ela aí, respeita ela, querer o jeito dela e respeite você, porque quando você se mantém conectado a gente que não tem a ver com o que você está querendo na sua vida, você está se desrespeitando, você está abrindo mão de você mesmo em prol do outro. Eu não quero magoar fulano e tal. Querido, você não precisa magoar a fulano, você simplesmente vai respeitar o jeito dele, amá-lo do jeito que ele é, mas seguir a sua vida em frente, porque às vezes essas pessoas, só de você ficar perto assim, já é um problema para você. Então, você precisa fazer essa filtragem. Às vezes até a energia faz mal, né, Amaral? Tem um livro que chama O Poder do Hábito. Eu li esse livro, e esse livro, ele tem várias comprovações científicas de que se você faz a mesma coisa durante 21 dias, você cria um hábito. E você passa a fazer aquilo de uma forma mecânica, que você nem percebe, né? E tem até um pouco uma relação com o que a gente estava discutindo aqui, de viver o agora. Às vezes você vai levando a sua vida de uma forma tão mecânica que você não para você pensar e refletir no agora. E quando você fala de você habituar a fazer alguma coisa, às vezes você habitua também a fazer coisas ruins, coisas que não são boas para você.
Sim, se habitua a conviver com pessoas que são nocivas, e você vai cedendo, aí de repente você vê aquele peso com você, né? E você não sabe o que que é, né? Você tem que deixar aí, gente, tem que deixar aí. Às vezes dói, às vezes não é legal. E às vezes também, quando você deixa aí, você percebe que aquela pessoa não era tão valorosa quanto você imaginava que ela fosse. Isso já aconteceu comigo também. Uma situação difícil, né? Em que a amizade foi posta em xeque-mate praticamente. E aquela pessoa, ela não foi amiga naquele momento. Então, eu decidi deixar aí. Ótimo, entendi já. Tchau. Mais de 15 anos de amizade, tá tudo certo, gente. Isso é uma escolha dela. Que Deus abençoe e segue sua vida, porque aquela energia te prende para algo ruim, né? Parece muito lúdico, né? O que a gente está falando, energia, não sei o quê. Gente, quem aí nunca entrou no lugar que de repente estava assim pesado, começou a sentir mal, uma dor de cabeça, dor nas costas? Isso é energia. Tudo é energia no mundo. Tudo é energia, você é feito de energia. Então, assim, entenda, é real. Por mais, não, mesmo que você ignore, mesmo que você não queira crer, não quer dizer que não exista. Tem até alguns exercícios lá que fala, se alguém te cumprimenta de uma forma muito espontânea, a vibração daquela pessoa te contagia de alguma forma. Sim. Gente, uma técnica. Pode falar. Só mais uma dica. Quando seu dia estiver muito complicado, tá? E você estiver com pessoas mal-humoradas, assim, uma técnica que eu aprendi quando eu era vendedora. Em vez de eu falar assim, oi, bom dia, tudo bem? Eu sempre falava, muito bom dia! Porque quando você fala muito, sua boca já enche, você já está abrindo a boca, e é muito difícil de você dar um sorriso para uma pessoa, gente, e essa pessoa não dar um sorriso de volta para você, só se ela fosse assim. E mesmo assim, ela ainda vai ficar incomodada. Alguma coisa mexer nela na hora que você dá um sorriso e dá um upzinho no muito bom dia. Você sempre vai ver, no meu Instagram você pode ir lá, eu dou muito bom dia direto. Eu sempre vou dar muito bom dia, porque eu sei que a energia do muito bom dia é diferente da energia do simplesmente bom dia. Então, isso é um exercício também, para você entender um pouco sobre essa questão da energia. Então, desculpe, Fátima, pode falar. Só complementando esse muito bom dia, né? Às vezes a pessoa está passando por algum problema e por isso que ela está mal-humorada, está triste, está acabrunhada. Então, quando você fala assim, muito bom dia, aí, tipo, dá um start, né? Tipo, a pessoa se alerta, fala assim, nossa. E é impressionante como contagia, Amaral. Esse muito bom dia, sabe? Chama a atenção de uma forma muito positiva. Né? Vai ter gente que vai falar, né? Nossa, lá vem a Miss Positividade, né? Mas tudo bem, é normal. É normal. Gente, se essa live agregou para você de alguma forma, dá um like aqui, ou se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais, então tem aí o link do nosso Instagram. Toda segunda-feira a gente vai estar aqui, tá? Cada dia a gente vai estar em um canal diferente. Então, hoje, por exemplo, a live está sendo conduzida aqui por mim, mas na próxima segunda vai ser pelo Fabiano, depois pela Fátima, Amaral, e a gente vai fazendo esse rodízio aí, e a gente espera contar com vocês aqui toda segunda-feira. Então, espero que esse conteúdo tenha feito alguma diferença aí na sua vida, espero que a gente tenha feito pelo menos uma pequena transformação aí, e a gente se vê na próxima segunda-feira. Obrigada e boa noite! Boa noite! Bye, bye! Boa noite, gente! Obrigada pela presença de todos, e compartilhe esse conteúdo com quem precisa dele, né? Com certeza.